Olá pessoal, como vocês sabem, este é um canal de filosofia que tem como objetivo tratar de filósofos e temas filosóficos. O meu grande objetivo aqui é mostrar a importância que a filosofia tem em todas as áreas. Como, por exemplo, pensar em política sem pensar em filosofia, economia sem pensar em filosofia, ciências da natureza sem pensar em filosofia, ciências da saúde sem pensar em filosofia, ou qualquer outra área sem pensar em filosofia. E o que me assusta é que o governo atual não pensa desta forma. E aqui não estou falando do debate direita e esquerda, se este presidente é melhor que o outro, se o outro era melhor que este. Estou falando apenas a respeito da filosofia e da sociologia. Hoje, dia 26 de abril, o nosso presidente tuitou o seguinte sobre filosofia e sociologia. O ministro da Educação estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia, entre parênteses, humanas. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta. Parece que o que move o mundo de hoje é a defesa de que tudo aquilo que não dá lucro é inútil. Claro, num universo utilitarista, um martelo vale mais que uma sinfonia, uma faca vale mais que um poema e uma chave de fenda vale mais que um quadro. É sempre complicado entender a importância da arte, da literatura, da filosofia. Se ficarmos indiferentes ao que de fato dá sentido à vida, nós podemos ficar como os dois peixinhos numa história contada por David Foster Wallace. Dois peixinhos estavam nadando e um peixe mais velho se aproxima deles e pergunta: "Bom dia, jovens, como está a água?" Os dois peixinhos se afastaram e um olha para o outro e pergunta: "O que é água?" Nuccio Ordini, um filósofo contemporâneo italiano, na sua obra A Utilidade do Inútil, nos diz o seguinte: são as humanas, a filosofia, a sociologia, é o saber humanístico que constitui o líquido amniótico ideal no qual podem se desenvolver vigorosamente as ideias de democracia, liberdade, justiça, laicidade, igualdade, direito à crítica, solidariedade e bem comum. Muitos dizem que a filosofia não serve para nada, mas quando nós questionamos a utilidade da filosofia, nós não devemos parar no seu caráter apenas instrumental. A filosofia serve para refletir e questionar. Se nós não refletirmos e questionamos, nós nos tornamos autômatos, nós nos tornamos máquinas. É por meio da filosofia que nós aprendemos a pensar por nós mesmos e não a pensar a partir de alguma ideologia imposta ou de alguma forma de pensamento acabada imposta. E é por meio da filosofia que nós podemos questionar e pensar e refletir sobre os problemas tanto da direita como da esquerda. Mas o problema é que questionar é algo que incomoda. Olha o que aconteceu com Sócrates. Ele foi condenado à morte por filosofar, por questionar. Kant já dizia que nós devemos abandonar a menoridade e atingir a maioridade. E isso só ocorre quando nós nos tornamos autônomos. E a autonomia só surge quando há um pensamento crítico e reflexivo por trás. Como pensar nas ciências exatas sem pensar em lógica? Nas ciências humanas sem pensar em filosofia política? Nas ciências da natureza sem pensar em filosofia da ciência? Ou mesmo nas ciências da saúde sem pensar em ética, em bioética? Enfim, acreditar que a filosofia não tem importância é desconhecer totalmente o seu significado e a sua importância.